Não é diferente do que há pouco, na tribuna do lado de lá, abordou o senador Paulo Paim sobre a situação, eu diria, dramática que está nessa tarde e nesse dia vivendo o Rio Grande do Sul. A situação é muito grave, talvez a mais grave dos últimos anos. Os manifestantes contrários ao aumento da carga tributária via ICMS tiveram um confronto com a Brigada Militar, que é a nossa Polícia Militar, e não é um confronto qualquer. É uma luta tenaz de uma reação da sociedade que vê frustradas as tentativas de crescimento econômico do nosso Estado, que celebrou nesse domingo, 20 de setembro, a data farroupilha, e o orgulho que temos de um Estado tão rico, que vê, eu diria, ruir na sua essência da gestão pública as esperanças de milhares e milhares de gaúchos e gaúchas. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul é exatamente esse contencioso político, eu diria até institucional, entre os poderes, as demandas dos servidores legítimas que tiveram, por imposição de uma gravíssima situação financeira, que aceitar o parcelamento dos seus salários. E é exatamente a soma desses conflitos, parcelamento de salários, somado à proposta de aumento do ICMS, que acabou agravando as tensões no Rio Grande do Sul, levando o problema para a relação entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, com o protagonismo dos servidores públicos. Um tumulto começou hoje por volta de meio-dia e a tentar impedir a invasão da Assembleia ou a ocupação da Assembleia, houve esse confronto, senador Otto Alencar, o senhor de um Estado que nós temos grande orgulho. Muitos gaúchos estão na região de Barreiras, trabalhando intensamente lá, fazendo a fronteira agrícola da Bahia um exemplo do protagonismo. E os gaúchos estão espalhados por todo o território brasileiro. É o Brasil de bombachas, como nós até convencionamos chamar. Estão em todos os lugares. Onde chega, planta, finca uma bandeira, que é a bandeira do nosso Estado, o tricolor, mas ele planta também aquilo que ele tem de mais forte, que é a sua cultura. É o chimarrão, é o churrasco, é a sua música, a sua dança e um centro de tradições gaúchas. Então, por mais fortes que sejam as culturas, como é da Bahia, com a sua tradição afro-brasileira, com a sua religiosidade, com a sua dança, com o seu axé, com tudo que tem na Bahia, mas ainda assim lá tem gaúcho. E essa manifestação revela exatamente a força que tem essa tradição histórica de um Estado como o Rio Grande do Sul, que nesse momento está vivendo essa agudíssima crise. Mas não estamos sozinhos. A situação do Rio Grande do Sul é crítica, grave, pelo descompasso entre o aumento do que gasta o Estado e a receita que recebe. Então, eu queria me somar aí às preocupações, desejar que o Estado consiga superar, que o governo do Estado consiga superar. A tensão preocupa porque afeta a vida de todos. Eu penso lá que todas as áreas, saúde, educação, estão afetadas, segurança pública, mas também sou contra a proposta que prevê o aumento da alíquota do ICMS, porque ela amplia o arroxo e as dificuldades dos cidadãos do nosso Estado. O cidadão que já estava pagando alto o preço da crise estará obrigado agora, caso a proposta seja aprovada, a pagar mais caro pela energia elétrica, pelos combustíveis e também pelos serviços de telefonia, todos impactados pelo ICMS, um tributo estadual que é cobrado sobre todas as operações envolvendo a circulação de mercadorias e a prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicações. A situação, como eu disse, é crítica e os cidadãos, não apenas gaúchos, mas de várias partes do Brasil, não aceitam pagar esta conta que não é deles. Ontem estive em São Paulo com os senadores Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraz, Jorge Viana, membros da Comissão de Relações Exteriores, para examinar a situação da Política Nacional de Defesa e Segurança. Uma situação
crítica também que projetos relevantes estão sendo paralisados com a queda na geração de emprego, com o aumento do desemprego e vários problemas da própria soberania nacional. E lá a Fiesp começava, não quero pagar o pato, contrária ao aumento da carga tributária. Tenho recebido também centenas de mensagens em meu gabinete de pessoas preocupadas com os rumos do país. O engenheiro eletricista Sérgio Soares Silveira, que também tem conhecimento em segurança do trabalho, está desempregado. Por causa da paralisação de obras, ele não consegue trabalho no setor privado. Reclama também que sempre pagou seus impostos em dia, contribuindo para ajudar a manter o caixa do governo federal, estadual e municipal, e que agora não tem recebido em troca o serviço público de qualidade que precisa. Também mensagem de Paulo Roberto Finger, contador, trabalha há quase 50 anos nessa atividade desde 1968. Ele não concorda com mais aumento de imposto e diz que no ano passado a carga tributária do país chegava a 18% e que hoje é superior a 40%. Na avaliação dele, o governo federal tem de diminuir seus gastos urgentemente, vender imóveis da União, estados e municípios que não geram renda alguma, só despesas, incentivar setores econômicos promissores que dão mais retorno à economia do país. Esse também é o sentimento da Suzana Caruso Borer, que é professora estadual no Rio Grande do Sul. Ela diz que muitos funcionários públicos receberam apenas R$ 600 do salário em agosto e o restante será parcelado até o fim de setembro. Estão sem poder pagar as contas e comprometendo, inclusive, o deslocamento para ir e voltar ao trabalho. As crises política e econômica já fizeram, portanto, muitos estragos, e se nada for feito, e a demora do governo em dar resposta viável à crise persistir, os efeitos negativos sobre a vida do cidadão poderá se ampliar. Aliás, eu até trago aqui um artigo muito adequado, que eu quero, senador Walter Pinheiro, a transcrição nos anais do Senado Federal. É o editorial do dia de hoje, 22 de setembro. Estado de penúria, queda geral da arrecadação proveniente de tributos acentua desequilíbrios e força governadores a gastar capital político com os ajustes. E Vossa Excelência, que preside agora, senador Walter Pinheiro, que comandou a comissão especial do Pacto Federativo, com muita competência e muito conhecimento de causa. Trabalhou também no FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados. Diz, entre outras coisas, esse editorial: enquanto as atenções da macropolítica se concentram na ruína das finanças federais, os governos dos estados vivem dramas orçamentários de efeitos mais diretos sobre o cotidiano da população. Do lado das despesas, há dificuldades para o pagamento do funcionalismo e, sobretudo, taxas alarmantes de queda na execução de obras públicas. No primeiro semestre, a liberação de verbas para investimento caiu 75% em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, em valores corrigidos. A razão mais evidente, não a única, entretanto, para a penúria é a queda generalizada da arrecadação, que afeta não só as receitas próprias dos estados, mas também as transferências obrigatórias da União para os demais entes federativos, cuja importância é maior nas regiões Norte e Nordeste. Principal tributo estadual, o ICMS incide, como indica a sigla, sobre a circulação de mercadorias e serviços, como eu disse agora há pouco. Seu desempenho definha, previsivelmente, sobre o impacto da recessão, que ora derruba o consumo das famílias e as encomendas das empresas. E aí finalizo com uma frase dos governadores da safra passada. 11 deles reeleitos embarcaram na expansão dos gastos, patrocinada pelo governo Dilma Rousseff, por meio de financiamento do BNDES, com piora geral dos balanços. São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, os mais importantes, fecharam o ano passado no vermelho pelos critérios do Banco Central. O desgaste suprapartidário que se avizinha torna ainda mais nebuloso o desfecho dos impasses vividos pelo país. Este é o cenário mais dramático. É que não sabemos o que teremos pela frente, senador Walter Pinheiro. E aí é que está residindo o grande perigo. Com esse pronunciamento, eu quero me solidarizar com a administração do Estado, o senhor José Ivo Sartori, o governador do Rio Grande do Sul, que recebeu o meu apoio, herdou uma herança de uma vulnerabilidade financeira do Rio Grande do Sul incalculável.
e que a história vai dizer. A história vai dizer e vai contar. E eu não entendo por que ele não disse, quando assumiu o governo, como ele encontrou as finanças daquele Estado e o que o antecessor fez para levar a essa situação de confronto que hoje estamos vivendo. Queria, para finalizar, senador Walter Pinheiro, caros colegas senadores, reafirmar a minha disposição que disse ontem ao ministro Miguel Rossetto, que disse hoje à própria presidente que teve a gentileza de me telefonar. Respeito profundamente a presidente Dilma Rousseff, mas eu disse e repito aqui publicamente, pela obrigação e pelo dever que eu tenho, com a minha consciência e com a minha palavra, empenhada com os servidores do Poder Judiciário do meu Estado, e que aqui neste plenário votei pela correção dos salários proposta pelo Poder Judiciário. Não é irresponsabilidade minha. Foi o Poder Judiciário que encaminhou para esta casa a solicitação daquele aumento no PLC 28. E eu fiz isto com consciência. E agora, daqui a pouco, teremos uma sessão do Congresso Nacional. E, da mesma forma, não posso negar aquilo que disse sim aqui e dizer não na outra casa, na sessão do Congresso Nacional. Portanto, a minha posição é a mesma, senador Walter Pinheiro. A minha votação é a mesma. Eu votarei pela derrubada do veto 26. E ninguém me chame de responsável, porque eu estou tão somente cumprindo aquilo que se exige de um político e de um líder político. É cumprimento à palavra, mesmo que a palavra esteja, de algum modo, criando algum tipo de problema ao país. Entendo, mas não fui eu que criei o problema ao país. Quem propôs aqui o reajuste. E eu sei que a presidente da República está com graves dificuldades. Estou aqui disposta a ajudar no que for possível pelo país, porque essa não é uma questão agora de oposição ou de governo. É uma questão de salvar o nosso país. E eu quero exatamente isso. Porque o nosso país, senador Moca, é maior do que a crise. Então, espero lá, porque não posso dizer e fazer uma coisa aqui e mudar de posição. Isso não me serve, não serve aos meus valores e aos meus princípios no exercício da política. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhores senadores.